Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje, para você que vai prestar o concurso aí dos Correios, precisa ficar antenado a um assunto que é hardware e software. E aí nós vamos conhecer quais as questões que a IBFC já trouxe sobre esse assunto e quais os assuntos de hardware e software que a IBFC costuma trazer em suas provas para a gente já ficar antenado na sua prova. Fechou? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, Correios, hardware e software, questões IBFC. Antes de mais nada, muito boa noite a todos que estão presentes aí na nossa aula e também para você que nunca ouviu falar de mim, não me conhece, eu deixo aí os meus contatos interativos nas redes sociais, então deixo aí o meu site, o fabioaugusto.info. Lá você vai encontrar os meus cursos de informática. Para você que tem aí alguma dificuldade em informática e precisa aprender a informática de verdade, basta você acessar o site e encontrar o curso que for melhor para você. Também deixo aí o meu Instagram, o @FabioAulos. Se você não me segue, vai lá, me siga, né? E acompanhe também as publicações sobre concursos que geralmente eu faço lá no meu Insta. E também, se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, né? Se inscreve, assista aos vídeos. Lá tem dicas de informática, questões comentadas, aulões, tudo para facilitar o seu entendimento aí em informática e facilitar o seu estudo. E se você tiver aí alguma dúvida, sugestão, elogio, aí está meu WhatsApp, basta mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. Show? Então, bora lá, bora lá, bora lá, que agora a gente tem uma questão bacana da IBFC, já falando do assunto hardware. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Questão de 2024, ele traz para a gente ali em relação a mídias, né? Então tá lá, quanto às mídias para armazenamento de dados, existem vários dispositivos de armazenamento volátil e os não voláteis. Assinale a alternativa que apresenta o único disponível aqui, o dispositivo abaixo, que é volátil. A, SSD, que quer dizer unidade de estado sólido. B, memória cache, ou cache, como algumas pessoas falam. C, HDD, que é Hard Disk Drive, né? Então quer dizer disco rígido. Pendrive, que também tem ali a nomenclatura de flash drive. Então aqui, o que está envolvendo? Está envolvendo o seu conhecimento em relação a saber o que é volátil e não volátil, não é? Então, volátil depende de energia elétrica para manter a informação, certo? O SSD é um HD de estado sólido. Ele precisa, ali no caso, de energia elétrica para manter a informação? Não. Quando eu desligo o computador, eu não perco a informação. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B, memória cache. Memória cache é aquela memória que vai fazer o papel ali entre o processador e a memória RAM, certo? Então, quando está carregada a informação ela só está carregada por conta da energia elétrica. Se cortar a energia elétrica, ela se perde. Então, já temos a nossa resposta, é a alternativa B. O hard disk drive, né, o nosso HD, também precisa, aqui no caso, é, ele é não volátil, ele não precisa, na realidade, de energia elétrica para manter a informação, assim como o pendrive. Quando eu desconecto, eu não perco a informação que está ali presente. Fechou? Então, para começar, uma questão aí bem tranquila, mas trazendo os conceitos aí de volátil e não volátil. Agora, se existe hardware, existe software, então é importante a gente saber também como que o software é cobrado. E aqui está uma questão de software. Então ele traz ali para a gente o seguinte: existem sistemas operacionais SO de 32 bits e também de 64 bits.
Assinale a alternativa que explica corretamente um sistema operacional de 64 bits. A alternativa A diz que um sistema operacional que suporta apenas 64 programas simultâneos. B, um sistema operacional que requer no mínimo 64 GB de RAM. C, um sistema operacional otimizado para processadores de 64 núcleos. E D, um sistema operacional que utiliza instruções de 64 bits para processamento de dados. E aí? O que é um sistema operacional de 64 bits? O que é? O que é? Vão respondendo aí qual a resposta que vocês acham, né? Para a gente fazer a correção. Beleza? Bora lá, vamos comentar, né? Então, na alternativa A, ele diz um sistema operacional que suporta apenas 64 programas simultâneos. Não é verdade, né? A arquitetura que define lá 64 bits não limita número de programas que podem ser executados, né? Número de programas que podem ser executados ao mesmo tempo depende do quê? Mais da capacidade de hardware, né? Como a quantidade de memória RAM e o poder de processamento do CPU, e não está ligado aos bits de arquitetura. Então, A, errado. B, um sistema operacional que requer, no mínimo, 64 GB de RAM. Também está errado, né? Um sistema operacional de 64 bits não exige isso para funcionar, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente tem ali, no caso, a presença de um sistema de 64 bits, é que ele pode endereçar muito mais memória do que um sistema de 32 bits, né? Isso é, ele é capaz de usar, por exemplo, até terabytes de RAM, mas, no entanto, o sistema pode funcionar com quantidades menores, né? Como 4 GB ou 8 GB. Ah, então, já eu explico melhor isso, mas vamos para as alternativas. C, um sistema operacional otimizado para processadores de 64 núcleos. Olha, um sistema de 64 bits não é 64 núcleos, tá? Processadores de 64 bits podem ter qualquer número de núcleos, inclusive 2, 4, 8 ou até mais, mas não necessariamente 64, ali no caso, núcleos. E no D, um sistema operacional que utiliza instruções de 64 bits para processamento de dados. Isso é verdade. Então, 64 bits ele é projetado para processadores que podem manipular dados e endereçar ali, no caso, memória, né, usando instruções de 64 bits. O que significa que ele pode lidar com mais dados simultaneamente e endereçar muito mais memória do que um sistema de 32 bits. Então, é aquela história, né? Eu disse que ia explicar melhor essa história de 64 bits. Imagine que você tem lá o Windows com 32 bits. Vamos lá. A resposta é a D mesmo, né? Então, vamos lá. É um Windows com 32 bits. E aí você vai colocar, por exemplo, né, 16 gigabytes de RAM. Certo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. O sistema de 32 bits, ele tinha lá uma quantidade de 8 gigas, né? Aliás, de 4 gigas, diga-se de passagem, né? Então, quer dizer, é um sistema que traz uma quantidade de memória inferior, né? Agora, o que acontece é o seguinte: se eu aumento a quantidade de memória num sistema de 32 bits, ele não vai reconhecer o resto da memória. É impressionante. É isso mesmo. Então, por exemplo, no sistema de 32 bits, se eu colocar 16 gigas de RAM, 8 gigas ele vai jogar fora, porque ele não vai usar. Você entendeu?
Já o de 64 bits, né, para você entender qual a importância de um sistema operacional de 64 bits, é que você pode ali, no caso, aproveitar a sua memória de uma maneira satisfatória, tá? Então pensa, o meu computador tem 16 GB de RAM, então ele tem que ter 64 bits. Se ele tiver 32 bits, ele está jogando ali 8 gigas no lixo. Não é que ele está jogando fora, é que ele não está aproveitando. O computador continua tendo as 16 gigas, mas ele não usa. Ele só usa 8, porque é o limite que o sistema de 32 bits consegue ali, no caso, endereçar. Entendeu? Então, dessa forma, né, o sistema operacional de 64 bits é muito mais eficiente para endereçar memória. Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão que eu separei aí para você. Olha lá, de hardware e software, mas com verdadeiro ou falso. Então, ele traz ali para a gente o seguinte, ó. Os sistemas operacionais são tecnicamente considerados como software. São dispositivos tipicamente de saída, touchpad, scanner e webcam. E um bom exemplo de hardware são o antivírus e os navegadores. Assinar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. E aí? Qual alternativa é a alternativa correta? Isso, Anne, webcam é de entrada. Vamos lá, então? Então, olha lá. Os sistemas operacionais são tecnicamente considerados como software? Sim, verdadeiro. Aqui já vamos colocar a alternativa correta. São dispositivos tipicamente de saída, touchpad, scanner e webcam. Touchpad é entrada e saída, não é isso aqui, ó? Touchpad é entrada, que é o mouse, ó. Entrada. Scanner, entrada. E webcam, entrada. Todos de entrada, tá? Touchscreen, que é entrada e saída. E quando a gente fala de entrada e saída, a gente fala que ele é híbrido, tá? É isso. Beleza? Touchpad é entrada, mouse. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então para a próxima questão. Olha lá, e aqui ele vai falar de uma coisa interessante, uma máquina virtual. Então, olha que questão interessante. Uma máquina virtual é um software que cria um ambiente de computação isolado dentro de um sistema operacional. Portanto, analise as afirmativas abaixo. Ele já descreveu o que é uma máquina virtual lá no início do enunciado. 1. A máquina virtual pode ser usada para testar novos sistemas operacionais sem afetar o sistema operacional principal? 2. A máquina virtual pode ser usada para executar vários sistemas operacionais no mesmo computador? Assinar é a alternativa correta. As duas afirmativas são falsas. A afirmativa 1 é verdadeira, a 2 é falsa. A 2 é verdadeira e a 1 é falsa, ou as duas são verdadeiras? E aí? Professor, eu não sei, não conheço uma máquina virtual. Ele descreveu o que é uma máquina virtual lá em cima. Então, se você entendeu o que ele descreveu, já consegue matar a questão. Sim ou não? Vamos lá, então. Olha só. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu iniciar. Você vai ver meu iniciar aí. E aqui eu tenho uma máquina virtual. Eu tenho o Oracle VirtualBox, tá? O que é o Oracle VirtualBox? Você vai ver ele abrindo aqui. Ele é o software, né? A minha máquina virtual, onde eu tenho 3 sistemas operacionais presentes dentro do meu computador.
Meu computador padrão aqui, com o sistema operacional aí que eu utilizo, é o Windows 11. Porém, em algumas situações, eu preciso ali no caso dar aulas de Windows 10, dar aulas de Windows 7, então eu preciso ter esses sistemas operacionais ali presentes para eu poder mostrar para os alunos. Então, nesse caso, uma máquina virtual faz total diferença para mim, né? Então, a máquina virtual permite que eu possa ter instalado dentro do meu sistema operacional o Windows 11 outros sistemas operacionais. Então, você vê que eu tenho até o macOS ali, ó. Então, eu posso simular ali um computador da Apple através do VirtualBox, através aí da máquina virtual. Então, existe a possibilidade de fazer o uso disso? Claro que sim, você está vendo aqui, né, ao vivo, que isso existe. Então, você está vendo aí o meu Windows 10, meu Windows 7, né, e o macOS, tá? Então, basta eu escolher qualquer um desses aqui e pedir para ele iniciar, ele vai iniciar. Claro que aí a máquina virtual, ela funciona como uma máquina comum. Eu preciso instalar o sistema operacional nela, da mesma forma como se instala num computador comum. Mas depois eu posso utilizá-lo sempre que eu desejar. Perfeito? Então, volta para cá comigo e mata a questão, pô. Qual a alternativa correta, então? A máquina virtual pode ser usada para testar novos sistemas operacionais? Sim. A máquina virtual pode ser usada para executar vários sistemas operacionais no mesmo computador? Sim. Então está correta as duas afirmações. Perfeito? Então, olha aí a IBFC cobrando coisas bacanas aí em relação a software, né? Então isso aqui é software, tá bom? Bora para a próxima. Mais uma questão aqui, ó. Existe uma diferença significativa entre os termos técnicos upload e download. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença. A. Upload é para enviar dados e download é para receber dados. B. Upload é para navegar na web e download é para enviar e-mails. C. Upload é para criar documentos e download é para editar imagens. D. Upload é para receber dados e download é para enviar dados. E aí? Qual alternativa descreve bem o que é um upload e um download? Diz para mim aí se você tem aí a resposta. E a resposta correta é isso. Upload, eu estou mandando informações, então eu envio. Então só tem uma opção aí que fala isso, que é a alternativa A, tá? Alternativa A traz para a gente ali, né? Upload. Tá bom? Bom, beleza. E vamos para mais uma questão aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Mais uma questão. Assinale a alternativa correta para solucionar um problema em um software. A primeira ação a ser tomada é o quê? Reiniciar o computador, desinstalar o software, atualizar os drivers, consultar a documentação do software ou retirar da tomada o equipamento. Diz para mim aí qual que é a solução que você deve, né, passar quando encontrar ali um problema relacionado a um software. Diz aí para mim. Então vamos lá, comentando as alternativas aqui, né? O pessoal fala para reiniciar a máquina, né? Mas o que acontece? Reiniciar o computador até pode ser uma solução útil para problemas temporários, né? Ou seja, um travamento, mas
não é a primeira ação recomendada para você entender ou diagnosticar a causa do problema, tá? Esta ação, ela resolve problemas de maneira o quê? Superficial, sem investigar a causa raiz. Então, por exemplo, travou, você reiniciou, aí ele voltou a funcionar. Mas isso não quer dizer que ele não vai travar de novo, né? Aí no B, desinstalar o software. Desinstalar o software, às vezes, pode ser necessário, mas somente em casos extremos. Mas mesmo assim também não é a primeira medida a ser tomada. Ele quer a primeira medida a ser tomada que seja o quê? Que seja uma medida para solucionar um problema, solucionar, tá? Então, quer resolver. Então, desinstalar aí no caso não é a solução. Se é para resolver o problema, eu primeiro preciso entender o que aconteceu, tá? E no C, atualizar os drivers. A gente atualiza drivers, mas geralmente é quando a gente tem um problema de hardware, não de software. Então, por exemplo, a impressora parou de funcionar. Qual o problema da impressora? A impressora pifou? Não, ela está lá funcionando, mas ela não está imprimindo. Então pode ser um problema de driver. Aí, no caso, pode ser que o driver tenha sido ali, no caso, né, atualizado e a impressora está querendo os drivers atualizados que você não tem naquele momento. Entendeu? Então, ou uma atualização que o Windows fez, e aí, no caso, fez com que os drivers ficassem obsoletos e precisa fazer uma nova instalação de driver. Isso acontece? Acontece, né? Então, neste caso, atualizações de drivers é algo relacionado a um problema de hardware e não de software, tá bom? E aí sobrou o D, né? Consultar a documentação do software. Sim, gente, a primeira ação recomendada ali para você resolver, solucionar um problema é consultar ali, no caso, a documentação oficial do programa. Lá você pode ter orientações como resolver possíveis problemas ou solucionar problemas comuns que já estão ali previstos a acontecer, né? É igual o manual de instruções de qualquer coisa que a gente tem. Ele traz ali, né? E problemas comuns que podem acontecer. Aí, muitas vezes, um dos problemas comuns é justamente o que está acontecendo com você ali. E aí, ele traz ali a opção para você resolver, tá? Então, isso pode ajudar a resolver o problema sem a necessidade de tomar ali nenhuma medida drástica, tá? E quando é que eu retiro da tomada o equipamento? Retirar da tomada um equipamento, isso só acontece quando, mesmo que você tente desligar, o computador não desliga. Aí, mano, não tem o que fazer, né? Arranca da tomada. É assim que funciona, né? Você tá lá, tentou desligar, o bichinho não responde, apertou o botão, ficou segurando lá para ele desligar e o bichinho não desliga, arranca da tomada, mano. Ah, mas é um notebook. Aí já é outra história. Se é um notebook, fica segurando o botão lá até o bichinho desligar, que aí ele desliga. Tá? Agora, quando é um desktop, beleza. Então vai lá e arranca da tomada, que aí corta a energia, não tem jeito. Então, meus queridos, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí realmente é a alternativa D. Consultar a documentação do software. Tá vendo? Reiniciar não é a primeira ação a ser tomada, viu, gente? Bora para a próxima questão aqui agora. Próxima questão. Em informática, os dispositivos de entrada e saída de dados, juntos com a memória auxiliar, são considerados como periféricos. Entretanto, tais dispositivos possuem funções específicas. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada. A. Teclado, mouse. B. Leitoras ópticas de caracteres. C. Leitoras de códigos de barras. D. Scanners de imagens. E E. Impressoras. E aí, qual alternativa é a alternativa correta para essa questão?
Boa, gente. Temos que prestar atenção no seguinte: ele quer saber a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada. Se não corresponde, ele quer um que seja o quê? De saída. Então, impressoras, gente. Todos os outros ali são de entrada. Teclado de entrada, mouse de entrada, leitor óptico de caracteres de entrada, leitoras de códigos de barras e scanners de imagens, tudo entrada, tá? Então, presta atenção. Fechou? Bora para mais uma. Mais uma questão aqui agora. Olha lá. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. HD, SSD e CDs são unidades de armazenamento de dados. A GPU é utilizada para aumentar a velocidade de tráfego de dados de rede. A CPU é um termo que se refere a um computador com todo que engloba todos os seus componentes dentro do gabinete. A placa-mãe é um componente que abriga a CPU e conecta todos os outros dispositivos no computador. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. E aí? Qual alternativa é a alternativa correta? E aí? A Anne tá por dentro dos Paranauê, Anne. Bora lá então. Então vamos lá. HD, SSD e CD são unidades de armazenamento de dados? Sim, são unidades de armazenamento de dados, né? Então, perfeito esse daí, nem precisamos discutir. Agora o 2. A GPU é utilizada para aumentar a velocidade de tráfego de dados de rede? Não, GPU quer dizer unidade processadora gráfica. Ela é usada para processar gráficos e imagens, né? Especialmente jogos, que tem ali aplicações e renderização de vídeos. O componente principal que a gente tem, que é responsável por melhorar o tráfego de dados de rede, é uma placa de rede, né? Não tem nada a ver com a GPU, beleza? E aí vem a terceira afirmação. A CPU é um termo que se refere ao computador como um todo, que engloba todos os seus componentes dentro do gabinete. É o que todo mundo pensa. Mas está errado, né? CPU é apenas o processador. É o chipzinho que fica lá dentro. Tá bom? E a placa-mãe é o componente que abriga a CPU e conecta ali todos os outros dispositivos no computador. Sim, a placa-mãe, também chamada de motherboard, né? É o principal circuito de um computador e serve para conectar todos os componentes. Então, prefeito, é isso aí. Então, a afirmativa correta é A, né? Verdadeiro, farso, farso e verdadeiro. Beleza? Vamos para mais uma. Mais uma questão aí, olha lá. Relacione os dispositivos de entrada e ou saída da coluna da esquerda com a respectiva funcionalidade da coluna da direita. Não dividir em coluna da direita para a esquerda, dividir em cima e embaixo, tudo bem? Então vamos lá. Então, caixa de som, mouse sem fio e impressoras multifuncionais, tá? Aí você tem entrada e saída. E aí é só escolher a alternativa correta.
Bora, gente, escolhe uma alternativa aí. O que que é entrada, o que que é saída, o que que é entrada e saída, que é híbrido. Escolhe aí, escolhe aí, escolhe aí. Caixa de som, é entrada ou saída? O som, o que acontece com a caixa de som? O som entra ou ele sai? Ele sai, não é isso? Então, nesse caso, a gente elimina a alternativa A e a alternativa. E aí, vamos lá. Mouse sem fio, entrada ou saída? Mouse entrada, não é isso? Mouse entrada. E impressora multifuncional. Impressora multifuncional, ela é entrada e saída, tá? Então, portanto, a alternativa que nós temos aí é essa mesmo, alternativa C, tá? Então, caixa de som é saída, mouse é entrada e impressora multifuncional é entrada e saída, tá? Beleza? Muito bem. Bora para mais uma. Vamos para mais uma aqui, hein? Tá difícil? Tá tranquilo, né? Então, ó, pegadinha do malandro que a gente tem em relação à entrada e saída, tá? Impressora multifuncional é entrada e saída, placa de rede é entrada e saída, tá? Tela touchscreen, já escrevi isso hoje, hein? É entrada e saída, tudo isso aqui é entrada e saída, tá? O headset, né? Também, que é o fone de ouvido e o microfone, né? Microfone é entrada, tá? Ele vai capturar. Webcam, entrada. Ele também vai capturar, tá? Próxima questão. Tá aqui, olha lá. Quanto às mídias para armazenamento de dados, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso. Um disco rígido utiliza magnetismo para armazenar dados? Um pendrive é uma mídia magnética que pode ser conectada a uma porta USB? O SSD, Solid State Drive, é uma mídia de armazenamento que possui partes móveis. E aí? Assinale a sequência correta. E aí? Ixi, o pessoal aí tá meio indeciso nas alternativas. Vamos lá, vamos afirmar aqui então. Um disco rígido utiliza magnetismo para armazenar dados? Verdade. Né? Ele utiliza discos magnéticos para armazenar dados. Eles giram dentro, né, do dispositivo e os dados são lidos e gravados usando o quê? Uma espécie de agulha, tá? Um braço mecânico, que, igual o vitrola. Lembra da vitrola que faz ali a leitura do LP? Nossa, fui longe agora, hein? LP, né? Disco de vinil. Então, o disco rígido convencional, ele traz essa característica. Ele tem uma agulha lá, como se fosse um braço, que vai fazendo a leitura daquilo que está lá dentro. Então, ele é sim magnético. Agora, um pendrive não é uma mídia magnética, tá?
Um pendrive não usa magnetismo e ele simplesmente atua como uma memória flash, que é uma tecnologia que vai armazenar nos chips que ele possui, tá? E o SSD? O SSD também, ali no caso, é uma mídia que funciona como pendrive. Não utiliza partes móveis, então ele não tem ali partes móveis para poder fazer ali a leitura, né, das informações. É tudo armazenado nos chips. Por isso que ele é de estado sólido, então ele não vai ter problemas com vibração e etc. Tá bom? Beleza? É... Então, portanto, a alternativa correta aí, povo de Joe, alternativa A, né? Verdadeiro, farso, farso. Isso mesmo, né? É, parece que tá tendo uma nova onda aí, viu, gente? De que o vinil tá voltando. Estão falando que a qualidade de áudio é bem melhor no vinil, né? Quem diga que é verdade, né? Do que o digital. Porque o digital compacta o áudio, né? Você sabe que a qualidade do áudio é reduzida mesmo. Por isso que quando a gente fala de CD, CD quer dizer Compact Disc. E aí ele realmente deu uma compactada. Hoje nem CD utiliza, né? Então vai ver. É, eu também. Eu ainda peguei o vinil. Bora lá para mais uma. Mais uma questão aqui, olha lá, ó. Eu trouxe ali para a gente, ó. Um sistema operacional atual que está presente em nossos celulares e computadores controla diversos recursos de hardware. Um recurso importante que ele controla, que faz a diferença no desempenho do sistema e é considerado um dispositivo volátil em relação ao armazenamento de dados, é conhecido por memória ROM, memória RAM, memória SSD, memória pendrive. E aí? Diz para mim, diz para mim. Alternativa. É. Bora lá então, né? Então vamos lá. Memória ROM. Memória ROM quer dizer Read Only Memory, ou seja, memória de somente leitura, né? Então, é uma memória que mantém os dados, mesmo que o dispositivo ali no caso esteja desligado. Ele vai trazer informações ali sobre, vamos dizer assim, o procedimento de inicialização do sistema. Informações gravadas do fabricante, que não são perdidas quando são ali, ou quando são não, quando o computador é desligado. O B traz memória RAM, né? Memória RAM quer dizer Random Access Memory, então memória de acesso aleatório, é uma memória que significa que quando a informação está carregada nela, a informação está sendo exibida ali na tela para você. Mas a partir do momento que falta energia, a informação ela simplesmente evapora, por isso o termo volátil, né? Se você voltar a alimentar com energia, quando volta a energia, aquela informação não está lá mais presente, você vai ter que carregá-la novamente. Então, por isso que eu falo que memória RAM não é uma memória de armazenamento, é uma memória de acesso. O próprio nome já diz, memória de acesso aleatório, porque ela vai carregar a informação e não armazenar a informação. Tudo bem? Memória SSD. SSD, né? Então você já sabe que é o dispositivo de estado sólido.
Então, é uma mídia de armazenamento permanente, né? Não volátil, que não depende de energia elétrica para manter as informações, e traz como característica o seu desempenho em relação à velocidade. Tá? Top nesse sentido. E o pendrive, gente? Pendrive é uma mídia de armazenamento externa, não volátil, utilizada para armazenar e transferir dados, mas que também pode ser utilizada como um apoio para a memória RAM. Mas isso não quer dizer que ela faça papel de memória RAM. É um apoio, tá? Então, né, que é o booster que costumam falar, né? É a memória booster. Já ouviu falar em memória booster? Já ou não? A gente utiliza o pendrive como se fosse uma extensão da memória RAM do computador. A gente chamava no contexto de read boost, na realidade, né? Então, ele permite que o sistema ele use ali um espaço livre do pendrive, né, para atuar como uma memória cache adicional. Ajuda o desempenho do computador? Ajuda, né? Mas muito presente em computadores que têm pouca memória RAM, uma coisa assim, um computador quase tem um Alzheimer, tá? É quase desmemoriado, né? Não tem memória. Aí você usava aí o Read Boost, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta aí realmente é a memória RAM, que é o dispositivo volátil, tá? Bora pro próximo. Aqui, mais uma que eu separei para você. Então, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta quanto a ser o dispositivo de armazenamento com maior capacidade atualmente. Disco rígido, CD-ROM, pendrive ou DVD-ROM? Qual que é o dispositivo de armazenamento com maior capacidade atualmente? Conta para mim. Vamos colocando aí. A gente vai falar da capacidade aí, né, tecnicamente, de cada um deles, tá? Falar da capacidade tecnicamente de cada um deles aí, que é interessante a gente saber. Não é? Bora lá? Então vamos lá. Quando a gente fala disco rígido, né? O disco rígido, hoje, ele possui capacidades de armazenamento bem robustas, tá? Existem HDs com capacidade de armazenamento que supera os 20 terabytes, viu, gente? E claro que eles são destinados para armazenar grande volume de dados, né, para poder atuar, geralmente como servidores e também para sistemas de backup, quando você tem um armazenamento tão alto assim de 20 terabytes, tá? CD-ROM, o CD-ROM, a capacidade de armazenamento é de apenas 700 megabytes. Não é nem um giga, hein? 700 megabytes. Pendrive. Pendrives modernos podem armazenar grandes quantidades de dados, sim. Tem pendrives que chegam em capacidades de até 2 terabytes, tá? Mas ainda é bem menor comparado ao disco rígido aí que eu disse, né, de 20 terabytes. É 10% aí. E o DVD-ROM, gente? O DVD-ROM, a capacidade dele é de 4,7 gigabytes. Então, quer dizer, ele
sendo uma camada simples 4.7, sendo camada dupla 8.5. Não sei se vocês lembram ali do DVD camada dupla, né? Aí chegou o Blu-ray e depois morreu. E aí, né, realmente não foi para frente essa tecnologia aí do Blu-ray. Então, portanto, o dispositivo que a gente tem, que tem maior capacidade atualmente, é realmente o disco rígido. Certinho, povo? Beleza? Tem alguma dúvida em relação a isso aí? Não? Maravilha. Então, ó, disco rígido ainda é o nosso maior meio de armazenamento, e principalmente em computadores domésticos. Certinho? Beleza? Muito bem.